Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Deus abençoe. O tema do vídeo de hoje é uma continuação do outro vídeo que eu fiz, né? Que eu falei sobre o juízo final, né? Agora depois do juízo final, qual será as consequências do ímpio? O que ele vai sofrer? E os salvos também. Os salvos a gente sabe que é a vida eterna, né, irmãos? Então, dos salvos eu nem vou me atentar muito, porque a gente já sabe disso, ó. Vou ler 2 Timóteo 4, verso 8, até ali no vídeo passado, né? Só para a gente saber que o salvo, ele vai ter o quê? A vida eterna, porque Deus prometeu isso para todos os salvos, né? Ó. E ali outro versículo falando dos ímpios, né? Mas vamos ali para 2 Timóteo 4, verso 8. Que texto maravilhoso, irmãos, né? Aqui, Hebreus, 2 Timóteo 4, verso 8, ó, por exemplo. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então, irmãos, os salvos vão receber a coroa da justiça naquele grande dia. Então, eles vão ter o quê? A vida eterna, né? E a gente percebe que a vida eterna para os salvos é eterna, né? Porque eles vão comer da árvore da vida, né? As igrejas que vencerem vão comer da árvore da vida. Apocalipse 2, verso 7, de mês em mês, Apocalipse 22, verso 2. Então, os salvos, eles vão ser eternos porque eles vão comer da árvore da vida, né? E os ímpios não vão ter esse acesso. E Gênesis 3, versos 22 a 24, fala que depois que Adão e Eva pecaram, eles não tiveram mais acesso à árvore da vida, porque se eles comessem a árvore da vida, eles se tornariam imortais, né? Então Deus colocou anjos ali, né? Para querubins, né? Deixa eu ver se é querubim, só para não estar falando besteira, tá, irmãos? Gênesis 3, versos 22 a 24. Mas me parece que é querubins, porque se Adão e Eva comessem, eles seriam pecadores imortais. Então, ninguém comeu da árvore da vida ainda, só vai ser os salvos, né? Vamos ver aqui, ó. Então, o homem com sabendo bem e mal, a vida da vida come e vive eternamente, né? Então, ó, por exemplo, aqui Gênesis 3, verso 22, ó, então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente, né? E o Senhor Deus lançou fora do jardim do Éden. Aqui, ó, no verso 24, né? Lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do Éden, espada, para guardar a árvore da vida. Isso mesmo, né? Então Deus ele colocou querubins para Adão e Eva não comerem da árvore da vida, que senão eles se tornariam pecadores imortais, né? E eles mesmos, Adão e Eva, e nós salvos, só vamos comer na eternidade, né? Como a árvore da vida. Então, por isso que quem comer da árvore da vida os salvos, por isso que vão ter a vida eterna. E porque também eles ressuscitaram na primeira ressurreição, na vinda de Cristo, né? Os que dormem em Cristo, né? Os que dormem na sepultura, vão acordar, ter um corpo glorificado, imortal, né? Vocês podem ver isso em 1 Tessalonicenses 4, verso 13 a 18, 1 Coríntios 15, verso 51 a 55, Isaías 26, verso 19 e por aí vai. Então, irmãos, os salvos vai ter a vida eterna por esses dois motivos, por causa da primeira ressurreição e também porque vai comer a primeira vez a árvore da vida, né? Então é isso, como Adão e Eva também, irmãos, né? Eles não teve mais acesso à árvore da vida, que senão seriam pecadores imortais. E o ímpio, irmãos? Vocês já perguntaram se o ímpio não vai comer da árvore da vida e ele vai ressuscitar só na segunda ressurreição, Apocalipse 20, verso 5, o que vai acontecer com o ímpio? Mateus 25, verso 46, ó, mas agora eu vou explicar o contexto, irmãos, ó. Olha que a Bíblia diz, irmãos, olha como Deus é bom e justo, ó. Verso 46. Irão estes para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. Está falando que o justo vai ter a vida eterna. Mas está falando que o ímpio vai para o tormento eterno, né? Por exemplo, no verso 41, ó, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Aí não está falando que, Felipe, aqui é claro, aqui está falando que os ímpios, os anjos, né? Para o Satanás, vai para o fogo eterno, né? Irmãos, mas será que o fogo vai ser eterno para os ímpios?
Já pararam para pensar nisso? Será que o tormento vai ser eterno? Vamos para Judas 1, verso 7, eu não vou ver todos os capítulos e versículos, ó, só para dar um vislumbre, tá, irmãos? Para mostrar para vocês que o inferno não vai ser eterno, tá, irmãos? Vocês vão falar, Felipe, o que você está falando? Tive até um sonho profético com isso, né? Fiz um vídeo de 35 minutos explicando que o inferno não é eterno para sempre. E nos originais da Bíblia também, né, irmãos? Ó, Judas é um livro antes de Apocalipse, Judas 1, verso 7, ó. Apocalipse... Olha, já perde Apocalipse, Judas é um de antes, ó. Cadê? Judas 1, verso 7, olha o que a Bíblia fala, ó. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles, e ida após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Irmãos, aqui está falando que Sodoma e Gomorra é o exemplo do fogo eterno. Mas uma pergunta, Sodoma e Gomorra queima até hoje? Não. A Bíblia mesmo fala aqui em 2 Pedro 2, verso 6, ó. Olha o que a Bíblia diz, por exemplo. E condenou a supervisão a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo a cinza e pôs-nos para exemplo aos que vivissem impiamente. Não estou falando que Sodoma e Gomorra foi reduzida a cinza e pó, né? E é um exemplo para os ímpios, só que no futuro. A gente percebe que Sodoma e Gomorra é o exemplo do fogo eterno, né? Do lago do fogo eterno, mas só que Sodoma e Gomorra não existe mais hoje. Ela foi reduzida a cinza e pó. Vocês podem confirmar em Gênesis 19, versos 24 e 28. Fala que Deus jogou fogo e enxofre em Sodoma e Gomorra e as cidades foram consumidas, né? Um outro exemplo, por exemplo, 1 Crônicas, né, 28, verso 4, fala que Davi seria rei eternamente da casa de Israel, mas 1 Crônicas 29, versos 26 e 27, fala que o eterno de Davi foi 40 anos. Irmãos, então, na verdade, é eterno quanto dure. Já viu aquela frase, por exemplo, que você fala assim, eu vou casar, meu amor vai ser eterno, por exemplo, para minha esposa. Mas é o que? Na verdade, eterno quanto dure. Até quando, por exemplo, Jesus voltar ou um dos cônjuges falecer, é eterno para sempre, mas quando dure, né? Muita gente também, vocês devem estar se perguntando, Felipe, mas, por exemplo, lá em Mateus 24, verso 51, né? Lá fala que vai haver choro e ranger de dentes, né? Mas Salmo 112, verso 10, fala que o ímpio vai ficar com raiva, vai se enraivecer, né? Ele vai ranger os dentes, né? E depois ele vai ser o quê? Perecerão e serão consumidos. E lembra que perecer é deixar de existir. Então eles vão ranger o dente, o ímpio vai ficar com raiva vendo a gente salvo, e depois eles vão ser o quê? Consumidos pelo lago de fogo, né? Apocalipse 20, verso 14 fala que é a segunda morte. Segunda morte é o quê? Aniquilação total, né? Até a palavra no lago de fogo, ali no contexto, a palavra grega giena ou guiena, algumas traduções, né? Não sei se fala giena ou guiena, né? Ali significa o quê? No grego, né? Aniquilação total dos ímpios. Então, irmãos, um outro exemplo, por exemplo, né? Vocês podem ver em Marcos 9, versos 42 a 50. Lá fala que o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Jesus tirou de Isaías 66, verso 24, que fala o quê? Sairão, verão seus corpos mortos que prevaricaram contra mim, algumas traduções cadáveres, porque o seu bicho nunca morre e o seu fogo nunca se apagará, e será um horror para toda a carne. Mas está falando que o bicho que nunca morre e o fogo que nunca se apaga são corpos mortos, serão o quê? Cadáveres, né? Então, faz todo sentido com Apocalipse 20, verso 14, né? E Judas 1, verso 7, né? Que o exemplo do lago do fogo eterno é Sodoma e Gomorra, né? Que na verdade o fogo é eterno até quanto dure, e Sodoma e Gomorra não existe mais, o exemplo do lago do fogo eterno. Então, outro exemplo, por exemplo, vocês podem estar falando assim, mas Apocalipse 20, verso 10, né? Lá, por exemplo, e 14, verso 11, né? Só para me dar referência, mas essas duas passagens falam o quê? Quero ver se é Apocalipse 20, 10 mesmo, e quero ver se é o 14, 11. É isso mesmo, né? Lá fala que para todo sempre, né? Que o ímpio não tem repouso nem de dia nem de noite, né? Para os séculos dos séculos, como Apocalipse 20, verso 10. Mas lembra-se que Isaías 34, verso 5, 9 e 10 fala que o ribeiro de Gidom ia ter o seu juízo na época,
e que de noite e nem de dia sua fumaça subia pelos séculos dos séculos, de noite e dia para todo sempre, né? Mas a gente pergunta, os ribeiros de Edom estão queimando até hoje? Também não, né? Outro desse eu queria ler também, por exemplo, ó, Deuteronômio 15, 17, ó. Isso aqui também eu queria ler, tá bom, irmãos? Porque aqui vai falar também a palavra para sempre, ó. Tô quase terminando, tá, irmãos? Deuteronômio 15, verso 17. Tô citando a maioria para não ficar muito extenso e cansativo o vídeo, tá, irmãos? Que eu fiz um vídeo específico de 35 minutos, foi muito tempo, irmãos. Por exemplo, Deuteronômio 15, 17, ó. Então tomarás uma sovela, e lhes furará a orelha, a porta, e teu servo será para sempre, e também assim farás a tua serva, ó, e teu servo será para sempre. Então aqui o contexto que se um escravo queria ser escravo do hebreu, né, do seu dono hebreu, né? Hebreu, estou falando errado depois, pode me corrigir, né? Mas assim, o judeu, né, o hebreu, né, tem diferença segundo estudiosos, né? Ele, por lei, ele tinha que manter um seu escravo 7 anos, depois ele tinha que libertar. Mas se esse escravo gostasse tanto de seu patrão, ele falava assim, eu quero ser escravo para sempre do meu patrão, ele fazia o quê? Ele tomava uma sovelha e furava a orelha. E fala o que aqui, ó, e teu servo será para sempre. Mas aqui, para sempre como? Para sempre até quando ele vivesse, até quando durasse. Porque nem o patrão, né? E nem esse escravo servo existe hoje. Então, para sempre, até quanto dure. Até praticamente, quando fala assim, um namoro, um casamento, eterno quanto dure, né? Até quanto dure. Então, é isso que a Bíblia quer dizer, irmãos, né? Então, a gente viu que, por exemplo, fogo é palavra eterno, né? E de noite e dia para todo sempre, né? A gente também percebeu que o fogo que nunca se apaga, e o bicho que nunca morre, o fogo que nunca se apaga, né? Tô lembrando disso, mas tem mais alguma passagem que fala que é para sempre, mas a própria Bíblia fala que não é, né? Por exemplo, uma outra passagem, Jeremias 17, verso 27, ó. Tô quase terminando, tá, irmãos? Por exemplo, aqui também fala que para sempre o fogo não ia acabar. Ó, Jeremias 17, verso 27, por exemplo, ó, olha o que a Bíblia fala. Mas se não me derdes ouvidos para santificar-te o dia de sábado, e para não trazer descarga alguma, quando entrardes pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, a qual consumirá os palácios de Jerusalém, e não se apagará. Então, irmãos, aqui está falando que não se apagará, o fogo nunca vai se apagar. Mas aqui, os palácios de Jerusalém estão queimando até hoje? Não. E o próprio texto responde, ó. E acenderei fogo nas suas portas, ao qual consumirá os palácios, e não se apagará o quê? Então significa que, na verdade, não se apagará as consequências, né? As consequências do ímpio, eles serão eternas, né? O castigo não é eterno, mas as consequências eternas, né? Que na verdade é o que? Romanos 6, verso 23, o salário do pecado é a morte, que fala da segunda morte, e o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus é a vida eterna. Então, irmãos, o ímpio ele vai ser aniquilado. A gente pode confirmar isso em Salmos 37, versos 10 e 20, por exemplo. Estou quase acabando, tá, irmãos? Ó. Salmos 37, versos 10 e 20. Ó. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olhará para o seu lugar e não aparecerá. Verso 20. Ó. Mas os ímpios perecerão em deixar de digitar, irmãos. E os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros. Desaparecerão em fumo, em fumo se desfarão. Então o que acontece? Os ímpios, depois que caírem no lago de fogo, queimar por um tempo, eles vão se desfazer em fumaça e vão o quê? Deixar de existir, né? Um outro exemplo em Salmos 92, verso 7, ó. Então o inferno não é para sempre, irmãos, ó. Senão seria uma injustiça de Deus queimar um pecador de 70 a 100 anos para toda a eternidade. Seria um castigo desproporcional. Ó, Salmos 92, verso 7, por exemplo, ó, brotam os ímpios como a erva, e florescem todos os que praticam iniquidade, mas para serem destruídos para sempre. Ó. Então os ímpios vão ser destruídos para sempre, irmãos. É isso que a Bíblia diz, né? Então, a gente percebe isso também, por exemplo, ó, em Malaquias. Vou ler esse mais um, tá, irmãos?
para a gente contextualizar. E depois a gente vê que o castigo ele é proporcional. Deus é tão justo até nisso. O castigo é proporcional às suas obras, né? E depois o ímpio será aniquilado, né? Como eu estou explicando aqui para vocês, né? Então, cadê Malaquias? Malaquias, por exemplo, aqui, ó. 4, verso 1 a 3, ó. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos soberbos e todos que cometem impiedade serão como palha. E o dia que estes para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que eles não deixará nem raiz, nem ramo. Verso 2, mas para vós, que temais o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo de suas asas. E saireis e crescereis como bezerros de cevadouro. E pisarei os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Então, aqui fala que o ímpio vai ser como a palha, né? Então, a gente percebe o quê? Que aquele fogo vai arder e consumir os ímpios, né? Hebreus 10, verso 27, fala que o fogo de Deus vai consumir, o fogo consumidor fala que o fogo ardente vai consumir os ímpios, irmãos. Então, e o último aqui texto que fala de aniquilação do ímpio, segundo Tessalonicenses, né? Segundo Tessalonicenses 1, verso 8 e 9, ó. Primeiro, estou em primeiro, ó. Eu quero ver o segundo Tessalonicenses, ó. Segundo Tessalonicenses 1, verso 8, ó. Cadê segundo Tessalonicenses, capítulo 1? Aqui, ó. Verso 8 e 9, ó. Deixa eu ver se estou aqui no segundo. É isso mesmo, ó. Com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó o verso 9, ó. Os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Então, o que aconteceu aqui, ó? Castigo padecerão eterna perdição, ó. Então, a Bíblia fala que, em algumas traduções, eterna destruição, né? Então, a Bíblia fala o quê? Que eles vão ser o quê? O castigo deles vão ser o quê? É uma eterna perdição, né? Em algumas traduções, eterna destruição, né? Por exemplo, nessa Bíblia aqui, ó, a tradução é essa, ó. Aqui, ó, segundo... Essa aqui é a nova versão atualizada. Deixa eu ver. Tiago. Segundo Tessalonicenses. Aqui, ó. O verso 9, ó. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, né? Essa Bíblia que eu usei aqui, ó, é edição Almeida, revista e atualizada. Então, é a Almeida mais atualizada, inclusive. Então, irmãos, a gente percebe que o ímpio, eles aqui, e para a gente encerrar aqui, ó, os ímpios, eles vão aqui, ó, Lucas 12, 47 e 48, ó, só para a gente ver que o castigo ele será proporcional às obras, ó, Lucas 12, 47 e 48, tá ficando muito longo o vídeo, não? Então, aqui, ó, por exemplo, ó, Lucas 12, 47 e 48, e o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Verso 48, mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito lhe se pedirá, e aos que muito lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Então o castigo, irmãos, dos ímpios, uns vão receber mais açoites e outros menos, né? Isso também te confirma. A gente pode ver em Mateus 11, versos 20 a 24, que fala de Sodoma e Gomorra, né? E Mateus 10, que é mais resumido, que também é a mesma coisa que Mateus 11, versos 20 a 24, ó. Mateus 10, verso 15, ó. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade, né? Tá falando de Corazim e Betsaida, né? Então, os habitantes de Sodoma e Gomorra vão ter menos castigo no lago de fogo, vão ser aniquilados, deixar de existir mais rápido, e do que, por exemplo, Corazim e Betsaida, eles vão queimar mais tempo, mas também vão ser aniquilados também, irmãos, porque Deus ele é justo, o castigo tem que ser proporcional e depois do aniquilamento do ímpio, eles têm que deixar de existir, né?
Perdão, irmãos, tá? Para se cumprir Apocalipse 21, verso 4. Ó. Depois que o ímpio, Satanás for, todo mundo for aniquilado, deixarem de existir, vai se cumprir Apocalipse 21, verso 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas, tá, irmãos? Existe 151 capítulos da aniquilação total do ímpio, tá, irmãos? A Bíblia é muito clara, não, tem que dar um estudo profundo, como eu fiz um vídeo que o inferno não é para sempre de 35 minutos, aqui apenas deu uma resumida. Então depois, após o juízo final, o ímpio, Satanás, tudo, eles serão aniquilados, deixarão de existir, né? O diabo, Romanos 16, verso 20, que Jesus vai esmagar Satanás, né? Marcos 1, ali no verso 24, o próprio Satanás fala, vieste destruir a gente antes do tempo, né? Ezequiel 28 ali também, comentar isso também, né, no contexto. Então, irmãos, Deus nos quer dar a vida eterna, mas o ímpio e Satanás, os anjos caídos, eles, por escolha deles, eles vão ter o quê? A condenação, na verdade, a morte é a condenação deles, a morte eterna, né? Na verdade, as consequências vão ser eternas, né? Que eles nunca mais vão ressuscitar, eles nunca mais vão viver, eles vão ser castigados conforme as suas obras e depois serem aniquilados, destruídos, deixarão de existir, né? Então, a Bíblia fala isso que vai acontecer com os ímpios e nós salvos vamos ter a eternidade para todo sempre, para a honra e glória do Senhor Jesus, tá bom, irmãos? Então, é isso que vai acontecer após o juízo final, né? Os salvos para sempre com Jesus Cristo, com o nosso Deus aqui na nova terra, na nova Jerusalém, né? Apocalipse 21, verso 1 e 2, né? Isaías 65, verso 17, né? 2 Pedro 3, verso 13, né? E os ímpios, Satanás, anjos caídos vão para o lago de fogo e vão conhecer a segunda morte e vão ser aniquilados para sempre. Tá bom, irmãos? Um grande abraço, Deus abençoe a todos.